seja bem-vindo. Dê uma boa tarde aí para os nossos ouvintes. Boa tarde mais uma vez, Alex, seus ouvintes. Ao vivo tem dessas, né? Mas hoje a gente tem vai problema. conversar sobre um tema que muitos ouvintes trouxeram para a gente depois do nosso bate-papo na última quarta-feira, né? O dia excepcional, nós estamos aqui todas as terças. E vai ser bem legal, vai ser bem esclarecedor. Pois é, professor. O tema de hoje é como é que como os medicamentos podem afetar resposta aos treinos. A gente sabe que muita gente usa constantemente medicamentos, né, como relaxante muscular. Tem um anti-inflamatório também. O caso das mulheres, o uso do anticoncepcional. Aí, como é que esses remédios podem afetar aí a rotina e até mesmo os resultados nas atividades físicas, professor? Bom, Alex, vamos começar pelos relaxantes musculares, né? Os populares relaxantes musculares, principalmente para quem pratica exercícios de força, né? Somente para quem faz aqueles treinos mais extenuantes. Muitas pessoas, após esses treinos, sofrem com o que nós chamamos de dor muscular de início tardio, ou dor tardia, que são aquelas dores que aparecem ali após 1 ou 2 dias, né, entre 24 até 48 horas após aquele treino. Então, muitas pessoas sentem essas dores. Muitas das vezes, essas dores elas surgem quando as pessoas estão muito tempo sem treinar, Alex, e retornam às atividades, mas retornam sem um controle da intensidade do treinamento. Por exemplo, acabam voltando a treinar utilizando o mesmo volume ou a mesma intensidade do treinamento que faziam há 5, 6 meses antes de parar. Isso acontece, isso acontecendo gera um dano tecidual muito grande, um dano no tecido muscular muito grande. E aí são produzidas algumas substâncias, como marcadores catabólicos, principalmente uma enzima chamada creatina quinase, né, que ela mostra o nível de dano muscular. Essas dores, em até certo grau, elas são dores comuns, dores esperadas. Só que não pode ser uma dor incapacitante, Alex. Dito isto, a gente precisa entender a função do relaxante muscular. Como o próprio nome diz, ele gera ali um efeito analgésico no tecido que foi danificado, né, para o lado positivo ali em virtude do treinamento. Só que isso acaba mascarando, de certa forma, né, a recuperação muscular. Você tem um efeito analgésico, né, onde a dor diminui, e acaba que no outro dia as pessoas já estão se sentindo bem melhor em virtude do uso desse analgésico, desse relaxante muscular, e acabam que vão treinar até na mesma intensidade que treinaram no dia anterior ou há 2 dias passados. E isso pode ser bastante prejudicial. Então, primeiro, o que a gente indica? Que se você está retornando aos treinos, ou se você está modificando a modalidade de treino, se está mudando o seu treino, por exemplo, na academia, no box de cross, não faça isso com uma modificação brusca de intensidade, principalmente. Tome cuidado, converse com o seu treinador, converse com o coach, converse com o professor que te acompanha, para que você acabe não mudando muito a intensidade, para que no outro dia ou até 48 horas após esse treino você esteja sentindo fortes dores musculares, que são esperadas, entretanto, não em grande intensidade. Tá bom? Então, o primeiro ponto são os relaxantes musculares. E eles também podem, principalmente, a gente tem achados na literatura, Alex, de uma substância ativa, né, o ibuprofeno, por exemplo, que acima de 1.000 miligramas do uso desse medicamento, a gente tem fatores prejudiciais para o desempenho muscular. Então, muitas pessoas também acabam utilizando regularmente esse relaxante muscular, né, com esse princípio ativo, e isso também pode ser prejudicial. Quando a gente fala de anticoncepcional, Alex, é muito importante entender uma coisa. Existem estudos que falam que não prejudica e existem estudos que falam que prejudica, sim, o desempenho e os resultados das mulheres que praticam atividade física, principalmente os principais fatores que são emagrecimento e ganho de massa muscular.
A questão aqui vai ser um grande depende, Alex, um grande depende do uso desses medicamentos. Por quê? Vai ser muito importante o acompanhamento com um médico ginecologista. Ele vai saber identificar, ou ela, né, saberão identificar os principais medicamentos que podem ser utilizados, os que devem ser evitados, o trabalho que tudo aquilo vai gerar, a ação, o benefício e até o malefício que esses medicamentos podem trazer nos resultados, no desempenho e em toda essa parte, tá bom? Então, vai ser muito importante que a mulher que está treinando e que faz o uso desse medicamento anticoncepcional, ela converse com a sua ginecologista para saber quais serão os melhores medicamentos ou a melhor forma de utilizar um contraceptivo. Pode ser através de medicamentos, de pílula, pode ser através do próprio DIU de cobre, né, que também é um outro formato de contraceptivo, mas a gente está falando aqui dos medicamentos, para que as suas respostas de treinamento não sejam tão prejudiciais. Como disse, existem alguns estudos que fundamentam que os medicamentos atrapalham e tem alguns estudos que fundamentam que os medicamentos não atrapalham. Isso vai depender de cada mulher e de cada profissional que está acompanhando também essa mulher durante os treinamentos, Alex. Professor, voltando aos relaxantes musculares, tenho uma dúvida com o senhor. Eu queria saber se você faz um grande esforço e toma um relaxante muscular porque fez um esforço, uma intensidade muito forte de exercícios, anula o treino ou não? É normal, é só para deixar o músculo mais relaxado? Bom, Thaís, não é interessante fazer o uso desses medicamentos, tendo em vista que esse dano tecidual, esse dano muscular, ele é esperado pelo seu corpo e o seu corpo mesmo vai gerar efeitos analgésicos, né? Vai ter ativação de diversos fatores como células imunes, macrófagos, neutrófilos, enfim, todos eles vão agir para gerar esse reparo tecidual, né, nesse tecido que foi danificado, e essas dores elas precisam ir embora, ou seja, elas precisam diminuir por si só, né? Então, não é tão interessante realmente fazer um uso de medicamentos relaxantes musculares, porque você acabou fazendo um treino um pouco mais intenso e acabou sentindo dor nas primeiras 24 horas ou até nas 48 horas após o treino. É interessante que você mantenha-se com esse incômodo, é uma dorzinha que a gente fala, uma dor boa, obviamente não pode ser uma dor incapacitante, uma dor que altere a sua funcionalidade, né, que te atrapalha de fazer as suas atividades de vida diária. Se acabar acontecendo isso, realmente é interessante conversar com o médico e ele mesmo vai fazer a prescrição desse medicamento. Entretanto, se for uma dorzinha ali, aquela dor popularmente conhecida como dor de treino, não é interessante que faça o uso do medicamento. Professor, então o indicado de toda forma é buscar ajuda se faz o uso de algum medicamento, o relaxante muscular não se faz com tanta frequência, só em casos de necessidade. A gente fala também da mulher do anticoncepcional. É claro que se ela tem uma rotina de treino e faz acompanhamento com um profissional, ela já sabe qual é o melhor para não receber uma bomba hormonal dentro do seu organismo e ter outras complicações. Então, o ideal mesmo, antes de procurar o Instituto Bruno Rodrigues, é de fato procurar uma ajuda com um médico ginecologista ou outro profissional neste caso, né, professor? Perfeito. Chama avaliação médica, pré-participação, ela vai ser muito interessante para que a nossa avaliação aqui também, pré-participação, seja acompanhada e essas duas avaliações trabalhem em conjunto para que o aluno, que o paciente tenha as melhores respostas, né? Interessante que muita gente acabou fala sobre o caso do filho do LeBron James, que teve uma parada cardíaca treinando basquete. Calma, a gente vai trazer esse tema na próxima semana, pessoal. Então, combinado. E outro assunto também, professor, que a gente gostaria de que o senhor abordasse conosco, sobre excesso de peso em alguns exercícios, né? Na última semana a gente teve um caso de um fisiculturista, inclusive um especialista aí da área da educação física, que
teve o pescoço quebrado, né, por uma barra de mais de 200 quilos quando ele fazia ali agachamento, né? Perfeito, Alex. Só adiantando um pouquinho, esse é um tema realmente muito importante, porque hoje as pessoas falam muito sobre a importância do treinamento com pesos, do treinamento de força, mas a gente sempre fala que a técnica sempre precede a carga. Isso quer dizer que você nunca pode aumentar a intensidade de carga do seu treinamento se você não tem técnica apropriada para realizar aquilo. Mas a gente vai trazer isso na próxima semana, vai explicar melhor, mas é muito importante o que você trouxe, Alex. Nunca treine o seu ego. A carga nunca precede a técnica. É por isso que eu faço exercício apenas com peso do aparelho, professor. É só a barra. Professor, suas redes sociais, pode passar aqui para o nosso ouvinte, para quem tem dúvidas e quer entrar em contato com o senhor. Perfeito, Thaís. No @Instituto Rodrigues, @Bruno RM Rodrigues. Então, @Instituto Bruno Rodrigues e @Bruno RM Rodrigues no Instagram, sempre recebendo a sua dúvida, sempre recebendo a sua recomendação de pauta, né? E a gente está sempre aqui todas as terças-feiras para a gente conversar sobre um assunto importante para todos vocês. E mais uma terça-feira tá pago. Hoje está pago, professor. Até a próxima terça, até o nosso próximo contato no mês de abril. Então, até abril, professor. Bom, Abril? Até agosto. Socorro, eu sabia que era mês com A. ao mês de agosto. Não deixei nem o professor falar, já desliguei aqui o contato dele, mas é até agosto. Ai, Alex. Olha, eu busquei aqui informação a respeito das mulheres que usam anticoncepcional e um estudo de 2021 apontava que pelo menos 25% das mulheres do Brasil faziam a utilização de anticoncepcional via oral. E isso realmente mostra aí a preocupação do professor Bruno em que essas pessoas devem buscar ajuda com um profissional, buscar ajuda com o médico, ginecologista, pois só o especialista é capaz de fazer essa avaliação para que não tenha nenhum tipo de prejuízo, qual é a melhor opção para você não ter uma disfunção no seu organismo, para ter uma boa circulação, boa coagulação e um bom desempenho nos seus exercícios físicos. Bom, 4h48. Vamos ajustar esse relógio, Alex Ferreira? Tecnologia, com Morrison Lacerda e Eduardo Frumento.